Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira e é muito bom estar aqui mais uma vez juntinho de você. Eu sou Denise Lopes e desde já quero agradecer por você me receber aí na sua casa. Hoje vamos falar sobre conflitos. Conflitos, quem não vivenciou conflitos na sua vida? Quem não tem, não é verdade? Eles podem estar aí nos mais diversos lugares, envolvendo as mais diversas situações. Para você ter uma ideia, segundo as Nações Unidas, a gente vive uma era de violência, pois no momento há mais de 50 guerras e conflitos aí no mundo. E sabe que a maior parte desses conflitos estão aí envolvendo disputas por território ou por causa das diferenças étnicas, diferenças religiosas e aquele desejo de controlar os recursos naturais que existem em um determinado lugar. Mas o que dizer desse nosso mundo particular, esse nosso mundinho chamado família? Como é que anda a questão aí? É sobre isso que eu quero refletir hoje com você. E eu vou para um rápido intervalo, é 30 segundinhos só. Então não saia daí porque o programa Mensagem por Elas volta já. Depressão tem cura? Eu sou o Dr. César Vasconcelos e ajudo você a entender a dor e a tristeza que existe aí no peito. Através da nova revista Esperança Mente Feliz, um guia de estudo da Bíblia para você cuidar da sua mente. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Escola Bíblica formando alunos através da Bíblia. Olá, estamos de volta e eu quero começar a fazer uma pergunta muito importante para você. O que você poderia hoje retirar ali do seu relacionamento para você realmente ser feliz? Pensa um minutinho. Que coisas estão impedindo você de ter relacionamentos verdadeiramente saudáveis? Sabe, nós aqui na Novo Tempo nos importamos muito com você e com a sua família e estamos dispostos a ajudar. Por isso, a revista Esperança Mente Feliz está aqui para apresentar um verdadeiro caminho para a felicidade, a saúde nas suas relações. Quer saber mais? Peça agora a sua revista pelo WhatsApp de número 12 98244 4449. E é sem custo algum para você. Esse material vai chegar aí na sua casa para abençoar você e os seus relacionamentos. Bom, vamos começar o tema de hoje, mas antes eu quero orar com você. Deus eterno, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a fim de sermos mais felizes em nossos relacionamentos, resolvendo os conflitos que existem em nossa família. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento para isso, por Jesus. Amém. Bom, queridos, essa questão de conflitos não é novidade, não é? Eu creio que você já viveu algum tipo de conflito na sua família, num grau maior, num grau menor. Afinal, é sempre um grande desafio. Imagina você, pessoas com personalidades diferentes, gêneros diferentes, gerações diferentes, conviverem debaixo do mesmo teto. A pandemia é que eu diga, porque durante esse período a violência familiar aumentou. E a partir desse período também aumentou em muito os divórcios. Só para você ter uma ideia, de 2020 para 2021, o aumento nos divórcios foi de 23%. E sabe qual foi o principal motivo? É que ficou muito difícil lidar com as diferenças, e isso trouxe conflitos ali, afinal de contas, conviver com todos os membros da família durante 24 horas não foi fácil. E parece que as pessoas estão perdendo aquela habilidade de lidar com as diferenças e elas acabam desistindo diante das dificuldades. Olha, não é sem razão que o sábio Salomão escreveu algo bem interessante ali no livro de Provérbios, no capítulo 17, verso 1. E ele diz assim: melhor é um pedaço ou um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Gente, essa não é a vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus para você, para mim, para a nossa família, é que a gente tenha um ambiente tranquilo, sem brigas, aquela mesa farta e não solidão, um pedaço de pão seco, não é verdade?
Mas, infelizmente, os conflitos são inevitáveis, porque em algum momento as diferenças, sabe? Aquelas diferenças porque um pensa de um jeito, as preferências pessoais, elas acabam se manifestando. Os gostos que são diferentes, tudo isso cria um sentimento meio desconfortável dentro das pessoas. E esse desconforto acaba se manifestando de alguma maneira, às vezes por palavras ou pelo silêncio, às vezes em atitudes ou até pela falta das atitudes. Então, pense aí e responda. Você está vivendo algum conflito familiar? Onde que ele está acontecendo? Onde é que ele está concentrado, esse conflito? É entre você e seu cônjuge? É entre você e seus filhos? É com os seus pais, irmãos ou outros familiares agregados? O que a Bíblia tem para nos dizer? Olha, gente, os conflitos, na verdade, são consequência do pecado. E essa é a questão primária do problema, essa nossa essência pecadora. E tudo começou quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Os conflitos sempre geram consequências, você sabe disso. E embora Deus tenha dado oportunidade para que esse conflito lá no céu fosse resolvido, sabe aquele ditado que diz assim, quando um não quer, dois não brigam? Não funcionou. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 7 a 9, a gente vê que todas aquelas diferenças que ocorreram lá acabaram terminando numa batalha. Satanás foi expulso do céu e, desde então, a intenção dele tem sido a seguinte, de fazer as pessoas entrarem em conflito com Deus, de duvidarem do Senhor. E ele conseguiu isso logo no princípio, quando ele enganou Adão e Eva. Aí eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deixando de lado as orientações de Deus. Amigo, Deus sempre busca a reconciliação. E aí ele se apresentou, e ele apresentou não somente a si mesmo, mas apresentou um plano para resgatar o ser humano. Jesus viria ao mundo e pagaria o preço do resgate. E ao fazer essa promessa de que ele viria ao mundo, ele deixou bem claras as consequências. Olha só, ali em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, ele diz que esses conflitos seriam, sim, muito persistentes. Por quê? Diz assim, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você percebe? Nós todos estamos envolvidos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Isso já é suficiente, para a gente estar sofrendo. Mas, com isso, a gente gera outros tantos por causa dessa nossa natureza pecadora. Nesse grande conflito, Satanás tem o objetivo de fazer algumas coisas, destruir o caráter de Deus e destruir aquilo que o Senhor instituiu. E uma das coisas que o Senhor instituiu lá no princípio foi a família. Gente, o conflito na vida familiar não é algo novo, é milenar. Lembra de Adão e Eva justificando o erro cometido, empurrando a culpa um para o outro? E a competição entre Caim e Abel, onde Caim estava ali movido por ciúmes e inveja, o que aconteceu? Matou o irmão. E o conflito na casa de Abraão? Sara, a esposa de Abraão, como era estéril, deu a sua serva Agar a Abraão para ter um filho. E quando Agar engravidou e deu à luz para Ismael, Sara ficou com ciúmes. Passou a agir de uma forma maldosa em relação a Agar e a Agar se prevaleceu, se tornou insubordinada. Mais tarde, Sara teve seu próprio filho, que se chamou Isaac. E isso intensificou ainda mais as tensões ali, resultando depois no quê? Na expulsão de Agar e Ismael. Gente, aquele conflito entre os descendentes de Isaac e Israel continua até hoje lá no Oriente. Mas a gente também tem o caso de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos. E segundo a Bíblia, esse conflito já começou no ventre materno, hein? Bem, temos ainda José e seus irmãos. José tinha se transformado no filho favorito. Isso causou inveja, ressentimento no coração dos demais. Eles odiaram José a ponto de querer matá-lo. Mas outros casos, brigas pelo poder, reinado, por exemplo, Davi e os seus filhos, e aquele triste caso de Atalia que mandou matar todos os seus filhos e netos para poder tomar o trono. Até na própria família de Jesus,
A mãe dele, os irmãos, no momento, ficaram meio envergonhados por causa das coisas que o Senhor falava. E daí eles assim ficaram, nossa, mas eu acho que, né, Jesus não está falando as coisas como deveriam. Mas e aí? Quando os conflitos acontecem na sua casa, como que você resolve? Como vocês têm procurado administrar esses conflitos? Eu gostaria hoje de dar 2 dicas muito especiais que são bíblicas. A primeira delas é: deem ouvidos à voz de Deus. E dar ouvidos à voz de Deus significa obedecer aquilo que Ele fala. E a segunda dica é buscar a Deus para ajudar na solução desses conflitos. Então vamos trabalhar agora um pouquinho mais em relação a isso. Por exemplo, a gente sabe que os nossos primeiros pais, eles duvidaram daquilo que Deus falou, certo? Eles não obedeceram. Então, aqui está a questão importante para todos nós. Será que não seria o mais correto para que a gente evitasse os conflitos, a gente honrar aquilo que Deus diz, ou seja, cumprir aquilo que a Bíblia traz como orientação e como conselho para os bons relacionamentos? E sabe o que ela fala? Eu vou te contar. Eu vou começar falando sobre os 10 mandamentos. Os primeiros 4 são normas para o nosso relacionamento com Deus, para que a gente não entre em conflito com Ele. Mas os últimos 6 são as orientações gerais para termos bons relacionamentos, a começar, lógico, com a nossa família. Então, vamos lá? Honrar os pais, não adulterar, não furtar, por exemplo, estão relacionados com respeito ao outro. Você sabia que a falta de respeito é a segunda maior causa de conflitos familiares? Então, para a gente conseguir evitar e resolver esses conflitos, a gente precisa aprender a respeitar. E como que a gente faz isso? A gente respeita quando ouve o outro, quando a gente reconhece as ideias, opiniões, os conselhos, as contribuições que o outro dá. A gente respeita quando a gente percebe a outra pessoa, a gente valoriza aquilo que ela é, as suas virtudes, as suas qualidades. Entende? A gente respeita quando a gente apoia, quando a gente cuida do outro nos momentos difíceis. Nós também respeitamos quando nós somos fiéis, quando nós estamos cumprindo a nossa parte com o nosso melhor. A gente também respeita quando a gente evita criticar, especialmente aquelas críticas feitas em público, hein? Respeitamos quando não ficamos comparando os nossos familiares com outras pessoas. Sabe que quando a gente desrespeita o outro, um conflito interno nasce no coração dessa pessoa e ela vai reagir. Ou ela vai reprimir os sentimentos e alimentar a amargura, ou então ela vai atacar, né? E vai ser áspera, vai ser violenta às vezes, não só nas palavras, mas alguns, infelizmente, até nas atitudes. Quando a gente segue nos mandamentos, a gente tem aquele que diz assim, não dirás falso testemunho, tem também aquele não matarás. Esses mandamentos estão enquadrados na maior causa de conflitos na família, que é a falta de comunicação. Sim, porque o falso testemunho está relacionado com mentir, né? Com a maneira como a gente fala, e tudo isso pode levar, sabe o quê? À morte da estima pessoal de alguém, ao valor da pessoa e levar, sim, à morte do amor. Portanto, para evitar e resolver conflitos, a gente precisa aprender a se comunicar. Todos os relacionamentos, eles se processam por meio da comunicação. Nós nos comunicamos para poder expressar o que a gente pensa, as nossas ideias, nossos sentimentos, aquilo que a gente vê, o que a gente ouve, aquilo que a gente experimenta. Só que tem um detalhe. Com tudo isso, vem alguns ruídos que acabam prejudicando essa comunicação. Esses ruídos podem estar na maneira como a gente se comunica. Sabe, nas palavras que a gente usa, no nosso tom de voz, na expressão facial, na expressão corporal, que acabam demonstrando, né, sendo demonstrados aí enquanto a gente fala. Quando nós não sabemos nos comunicar, nós corremos o risco de oferecer impressões erradas a respeito daquilo que a gente quer dizer, a respeito do que a gente é e também a respeito do que o outro é e do que ele fez, inclusive. É verdade que algumas vezes esses ruídos não estão aqui conosco, mas estão na mente da outra pessoa que está nos ouvindo e daí isso cria um bloqueio e ela não consegue nos entender. Na vida de Jesus,
a gente encontra um exemplo muito clássico de como o ruído na mente das pessoas impediam elas de entender o que ele estava desejando que elas compreendessem. Sabe por que isso acontece? É porque a gente vê as coisas não exatamente como elas são, mas como nós somos, com a nossa percepção. Mas a gente pode melhorar essa nossa comunicação com pequenas atitudes que eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, nós podemos criar um ambiente mais favorável, demonstrando empatia. Todos no nosso lar precisam se sentir seguros para compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos. Quando se cria esse ambiente favorável, as pessoas não vão ter medo de expor seus pontos de vista, elas não vão ter medo de ser julgadas, elas sabem que vão ser levadas a sério. Isso, queridos, é o tal do respeito que a gente já mencionou aqui. E esse ambiente favorável acontece quando a gente está disposto a ouvir antes de aconselhar, antes de xingar e qualquer outra coisa. Aliás, xingar não deve, né? Esse ambiente favorável, ele vai acontecer quando a gente valoriza aquilo que o outro fala, quando a gente valoriza aquilo que o outro sente. Veja, o respeito e a comunicação estão totalmente conectados. A gente também propicia uma boa comunicação quando a gente é compreensível e entende que as percepções são diferentes das pessoas. Você já percebeu que muitas vezes aquilo que parece muito óbvio para você não é para o outro? E você explica, mas parece que o outro não consegue ver as coisas da mesma maneira que você? Isso acontece porque há diferenças de compreensão, né? E como resultado, essa maneira de compreender o outro, ou a questão, é resultado da maneira como ele percebe as coisas. Deu para entender? Olha, dependendo de como a pessoa vê o fato, vem a interpretação, né? Todos nós precisamos lembrar que no meio de uma discussão, as percepções que temos sobre o assunto, sobre a questão, nunca vão ser perfeitas. Eu posso achar que estou certa, mas não. Eu nunca vai ser totalmente perfeito e completo o que eu penso. Sabe, tem um ditado que diz assim, ao seu ponto de vista, o meu ponto de vista e a realidade. Então, a gente não tem como ser o dono da verdade. Olha, talvez você já tenha ouvido uma história de um comandante de um navio de guerra que pilotava o seu grande navio durante a noite. E, de repente, ele viu uma luz vindo na sua direção. E logo, ele assinalou para que aquela outra embarcação mudasse o curso, porque, afinal, ele tinha visto uma luz. Em resposta, veio um sinal do outro lado dizendo, não vamos mudar o curso, por favor, mude o seu. Ele ficou muito irritado. Aquele comandante já foi assim indicando a patente dele. Olha, eu sou aqui o comandante dessa embarcação e eu falo para você, mude o curso. E novamente a resposta do outro lado veio, né? E foi dada por um simples soldado, indicando que era o comandante que tinha que mudar o curso. Aí aquele comandante ficou assim, muito indignado, né? E aí ele falou assim, olha, esse aqui é um navio de guerra, mude o seu curso. Do outro lado veio a resposta, esse é um farol, mude você o seu curso. A gente até pode rir dessa situação, mas não é isso muitas vezes que a gente faz. A gente insiste em algo com base na nossa percepção, mas a gente precisa avaliar a maneira como a gente vê as coisas. Sabe por que isso é importante? Porque quando a gente deseja entender o outro, o mundo do outro, a gente abre espaço para a comunicação. Então, é necessário ver as necessidades que a outra pessoa tem, não importa se é seu cônjuge, seu filho, quem for. Valorizar como ele percebe, como ele sente é fundamental. O resultado é que o diálogo vai começar a fluir e vocês vão abrir espaço para a resolução do conflito e assim também como evitar outros no futuro. Uma coisa bem importante nesse momento é ter paciência, viu? E não ficar revidando. Porque é muito comum no meio dos diálogos alguém começar a falar um pouco mais desrespeitoso, mais agressivo. Então, é o seguinte, respira, conta até 10 e se acalme. Porque nesse momento, a melhor coisa é o silêncio do que uma resposta imediata. Sabe o que diz lá em Provérbios 17, 28? Ali diz assim, até o insensato, ele vai passar por sábio se ele ficar quieto.
E se ele conseguir controlar a língua dele, nossa, ele vai parecer até inteligente, alguém que tem discernimento. Aí, depois que os ânimos se acalmarem, também não queira dar o troco, buscando a todo custo provar, se defender, entendeu? Não, busque reconciliação. O Senhor já disse lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, toda ira, amargura, cólera, gritaria, essas coisas que são más, tem que tirar aí dentro de vocês. E vocês precisam aprender a ser bondosos, misericordiosos. Vocês têm que aprender a perdoar uns aos outros, como ele também perdoou, não é? Agora, já que a gente está arrumando espaço para o diálogo, então vamos ter que cuidar de um detalhe bem importante agora, né? É estabelecer um bom diálogo. E como é que a gente estabelece um bom diálogo? Gente, uma coisa bem importante para abrir as portas, né, e manter as portas abertas é que você leve essas discussões e esses desentendimentos para um momento de crescimento. A palavra de Deus diz ali em Efésios capítulo 4, verso 29, o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita a graça aos que ouvem. Isso significa que você precisa se expressar de maneira construtiva. Sabe que é comum a gente ser levado pelas emoções. E as emoções tiram a gente do controle. E quando a gente perde o controle, a gente fala o que não deve. E a gente só piora o problema em vez de consertar. Então, cuidemos com as nossas palavras, controlemos as nossas emoções para que o diálogo possa fluir. Agora tem um outro mandamento que a gente precisa observar, lá daqueles 6. E é o último que eu vou mencionar aqui. Não cobiçarás. Bom, a gente sabe, se você cobiça a mulher do próximo, ou o marido do próximo aí, você pode entrar no problema da infidelidade. Mas a cobiça aqui que eu quero falar é representando coisas interiores que a gente esconde no nosso coração, que não são evidentes, mas que num momento pode se manifestar. Para evitar conflitos, a gente precisa reconhecer os problemas com o nosso eu. Quer um exemplo bíblico de alguém com problemas no seu interior e que se manifestou em algum momento e que trouxe aí conflitos? Jacó. Jacó queria tanto a bênção da primogenitura, mas ela pertencia ao seu irmão por direito legal, não exatamente moral, porque ele compreendia, Jacó, no caso, muito mais o valor e a responsabilidade dessa bênção do que seu irmão Esaú. Jacó tinha um problema aqui dentro, era inveja. E ele conseguiu controlar isso durante um bom tempo, até que não deu mais. E nas suas atitudes isso foi manifestado, porque ele se tornou obsessivo. Ele chegou ao ponto de enganar o pai idoso, se passando por seu irmão Esaú, para conseguir a primogenitura. E o resultado foi o conflito que gerou, olha só, entre os próprios pais, entre Jacó e seu pai, Jacó e seu irmão, e um conflito com ele mesmo. Sim. Quem gera o conflito não tem paz. E enquanto ele não resolve a sua questão pessoal, o conflito familiar também não se resolve. Ah, meu amigo, minha amiga, quando a gente não administra os nossos conflitos internos, nós abrimos as portas para os outros problemas. Sara, por exemplo, não soube lidar com sua infertilidade e nem com a impaciência para poder aguardar a promessa de Deus. E isso a levou a uma decisão desastrosa. Abraão lidou também de uma forma errada diante da sugestão e aceitou ter um relacionamento com Agar. Se eles tivessem agido diferente, confiado na promessa de Deus, observado as orientações e mandamentos, gente, quanta dor, quanta guerra por gerações teria sido evitada. Há um texto muito próprio no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, ou melhor, no capítulo 4, o verso 1. E aqui diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde vêm, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês?
É dentro de nós que existem coisas que fazem a gente aqui já entrar num conflito e isso vem para fora trazendo problemas maiores. Então, a solução para os conflitos passa em a gente reconhecer os nossos próprios problemas com o nosso eu, os nossos traumas, nossas dificuldades e defeitos e buscar ajuda. Há outras recomendações também que estão no livro de Efésios, lá no capítulo 6, que nos ajudam a resolver os conflitos. E ali a gente aprende exatamente como é importante reconhecer nosso papel dentro do lar. Os maridos amando suas esposas, não é? Como seus próprios corpos, ou seja, com respeito e amor. As esposas respeitando a posição de liderança dos seus maridos, certo? Os filhos também obedecendo aos seus pais, ok? Agora, queridos, há outros textos, por exemplo, lá em Gênesis, onde a gente percebe que quando você casa, você precisa ir para sua casa. Porque quando há intromissão de sogro, sogra e tanta gente, nossos conflitos vão aí aparecer de uma forma intensa. Mas agora eu quero te dar o último recado. A gente falou aqui que para a gente gerenciar os conflitos, a gente, em primeiro lugar, não só gerenciar, mas evitar. Eu ouvir a voz de Deus significa obedecer. Mas o segundo que eu mencionei foi em você buscar Deus para ter força e poder para vencer esses conflitos. Gente, nós somos pecadores, nós queremos fazer as coisas certas, mas nós erramos. Nós temos nossos problemas internos. Quem vai nos ajudar? Nós podemos procurar um bom psicólogo, podemos. Mas aquele que transforma a nossa vida é Cristo Jesus. Por isso eu digo a você, quando você entrar em conflito, a primeira coisa, você tem que buscar Deus, para que Ele haja no seu interior, para que Ele lhe dê paciência, para que Ele dê habilidades, não é? A fim de que as coisas possam ser resolvidas. O Senhor é o maior interessado para que a sua família viva em paz. Ele deseja que você seja feliz. Ele deseja que haja harmonia, porque esse é o objetivo que ele teve ao criar a instituição familiar. Alegria, felicidade, longevidade, tantas coisas boas que fazem com que o nosso caráter seja enriquecido quando existe realmente um relacionamento integral, eficaz. Por isso, queridos, eu digo a vocês, mais uma vez, busquem a Deus, orem. A oração é o canal que abre as portas para tantas bênçãos. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, por você e por sua família. Grande Deus, amorável Pai, muito obrigada por suas orientações na sua palavra, que nos indicam o caminho que devemos seguir a fim de resolver conflitos e evitar conflitos. Mas queremos nesse momento usar esse recurso fantástico que é poder clamar ao Senhor o poder para a resolução desses conflitos. Ó Deus, abençoa cada família que aqui está ouvindo. Eu não sei os conflitos que elas possuem, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para ajudar a resolver e tornar esses conflitos, retirá-los da vida deles e fazer com que haja paz. Coloco tudo isso nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, foi um prazer estar com vocês. Deixo aqui meu abraço e até a próxima. Tchau.